Eu vou explicar a respeito das grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Bom, eu vou começar pelas grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que a variação de uma grandeza provoca a variação de outra numa mesma razão. Ou seja, eu coloquei um exemplo como se a gente fosse comprar calças jeans. Se 3 calças custam R$120, logo 6 calças custarão R$240. Ou seja, tem uma tabela aqui que relaciona as calças com os seus preços. Quando a gente dobra o número das calças, está dobrando automaticamente o número dos preços, o valor dos preços. Ou seja, enquanto 3 calças custam R$120, 6 calças custarão R$240 e 12 calças custarão R$480. Agora eu vou falar a respeito das grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais, elas são aquelas em que há a utilização de operações inversas, como por exemplo, se a gente tiver uma fração e a gente aumentar o número do denominador, automaticamente o valor dessa fração ele vai diminuir. Ou seja, se x é igual a 1/3 e y é igual a 1/4, logo a gente tem que y vai ser menor que x, porque 1 dividido por 3 é maior que 1 dividido por 4. Um exemplo que eu coloquei é: se para encher um tanque de fermentação são necessários 40 baldes de 5 litros cada, se forem utilizados baldes de 8 litros cada, quantos serão necessários para encher o tanque? Então eu coloquei uma proporção, que um tanque é enchido com 40 baldes de 5 litros. E um tanque enchidos com X baldes de 8 litros, quantos baldes eu vou precisar? Então eu pego esse 40, multiplico pelos 5 litros, que dá um tanque de 200 litros. E aí eu divido esses 200 litros pelos 8 litros dos baldes. Então eu tenho que serão necessários 25 baldes de 8 litros para encher o tanque de 200 litros. Agora aqui eu tenho um exemplo de um exercício do Enem, em que o enunciado é: José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, que ao final da primeira parte eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6:5:4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4:4:2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Primeiramente, eu anotei os dados, em que foram feitos 2 trajetos e que foram divididos para José, Carlos e Paulo. No primeiro trajeto, a proporção de 6:5:4. Depois foi dividida a proporção no segundo trajeto de 4:4:2. Em que, no segundo trajeto, uma pessoa levou 50 laranjas a mais. O total de partes no primeiro trajeto é igual a 15 e no segundo trajeto é igual a 10. Depois foram separadas as proporções, em que João foi de 6x/15, Carlos 5x/15 e Paulo 4x/15. Logo, eu simplifiquei essas frações, dividindo a primeira de João por 3, tanto o nominador quanto o denominador, e ficou 2x/5. Carlos ficou x/3, pois foi dividido por 5. E Paulo continuou a mesma quantidade porque não tem como dividir, não tem como simplificar. Depois eu coloquei uma relação com o segundo trajeto, em que João levou 4x/10,
Carlos 4x sobre 10 também e Paulo 2x sobre 10. Fazendo uma simplificação, ficou 2x sobre 5 para João, 2x sobre 5 para Carlos e x sobre 5 para Paulo. Comparando o primeiro trajeto com o segundo trajeto, a gente tem que a quantidade que João estava levando permaneceu a mesma, a quantidade que Carlos levou no segundo trajeto aumentou em relação ao primeiro, pois antes ele estava levando o equivalente a x sobre 3. E quando a gente faz a conta de 1/3, é igual a 0,333 e assim vai. E no segundo trajeto, ele levou 2x sobre 5. E quando a gente faz a conta de 2 dividido por 5, é igual a 0,4. Ou seja, o valor que ele estava levando antes era menor do que quando ele foi para o segundo trajeto. Então, a gente pode concluir que o Carlos é o que está levando as 50 laranjas a mais. Já Paulo, a gente pode pegar e multiplicar o x sobre 5 por 3 e a gente tem que a quantidade que ele leva no segundo trajeto é igual a 3x sobre 15. Ou seja, 1x sobre 15 a menos que no primeiro trajeto. Então, as 50 laranjas que foram a mais para Carlos vieram de Paulo. E a gente pode concluir que 1x sobre 15 é igual a 50. Logo, quando a gente multiplica 50 vezes 15, fazendo uma regrinha de 3 básica, a gente tem que x é igual a 750 laranjas. Então, se a gente pegar os valores e multiplicar, ou seja, a gente multiplica 4 vezes 750 e divide por 10, a gente tem que João levou 300 laranjas. Se a gente pegar a mesma quantidade do Carlos, que é 4 vezes 750 sobre 10, a gente tem que Carlos levou 300 laranjas também. E Paulo levou 2 vezes 750 sobre 10, ou seja, ele levou 150 laranjas. Logo, temos que a alternativa correta é a alternativa B.